liderança, meritocracia, objetivos e metas. Conceitos do mundo corporativo. Será que eles podem ser aplicados às famílias? Esta é a proposta do livro Família de Alta Performance. E para conversar sobre o livro, estamos aqui com o psiquiatra e colunista do UOL Educação, Issam Itiba. Oi, doutor, tudo bem? Oi, tudo bom. Então tá joia. Doutor, eu queria saber sobre esse seu novo livro, Família de Alta Performance. O título é meio provocativo, não? Muito provocativo e promotor de mudanças. Porque a performance aqui vem no sentido de uma filosofia de vida, de fazer o melhor e pensar o melhor. O melhor não só para si, mas para si e para as pessoas ao seu redor. A ideia é que esse livro seja para pais? Não só, porque eu falo sobre pais, filho único, diversos filhos, casal e pessoa. Então, abrangi o universo do humano. Certo. E o que seria essa família de alta performance? O que a gente deveria fazer para ter uma alta performance como seres humanos? Então, eu estou enfiando assim o dedo numa feridinha da família, porque ela passou por uma revolução silenciosa e as pessoas têm que ter consciência que isso é passível de ser mudado, né? Que é uma mudança assim, ó. Dá-se poder a quem não tem competência, que são as crianças, e tira-se o poder de quem a tem, que são os pais. Então, hoje os pais estão submetidos aos caprichos e destemperos emocionais das crianças. Agora, eles, no trabalho deles, têm um funcionamento totalmente diferente. Fica muito distante o que ele faz no mundo corporativo do que ele faz em casa. E hoje o conhecimento migra de área. Então eu pego muitos conhecimentos já práticos das pessoas na vida fora de casa para trazer dentro de casa de uma forma coerente para que influa na formação do futuro cidadão. E a ideia então é um pouco melhorar a performance no sentido de torná-la mais eficiente na educação dos filhos? Torná-la melhor e mais eficiente. Para que hoje uma das reclamações básicas é que, de qualquer lugar, é que as pessoas não estão preparadas. Não adianta ter só uma vida acadêmica, se não tiver preparo, ele não vai muito longe. Ele não aguenta uma contrariedade, larga a faculdade, não aguenta o chefe, vira as costas, vai embora. Não é? Então o programa não dá certo, já abandona, já acha que não dá para aquilo. Então ele não tem uma formação que ele consiga superar dificuldades. Como os estímulos são muitos, então, quando não supera uma dificuldade, ele pega e muda de área. E aí, quanto mais portas fechadas ele tiver, menor é a probabilidade de ter uma qualidade de vida boa. Porque a boa qualidade de vida é aquela que a pessoa tem pela frente todas as portas abertas. Ele pode entrar na porta que ele escolher. E não ter traumas ou falta de preparo, para que tem uma porta, e isso eu não consigo, já pega e fecha. Hoje em dia, nós estamos vivendo um período de mudanças muito grande. E o conhecimento, hoje tem que fazer parte, a aquisição do conhecimento, para que a pessoa possa fazer melhor. Então é um outro tipo de conhecimento sendo trazido para a família, ou é uma valorização dos valores? Não, é uma espécie de conscientização para poder aplicar na educação. Por exemplo, meritocracia. O mundo é meritocrata. Só ganha se eu tem. quiser. Agora, um filho, ele consegue por insistência, não por merecimento. Um filho pede para o pai alguma coisa, o pai não dá, ele insiste, não dá, e uma terceira, quarta vez, o pai já está com a paciência às alturas, pega e dá. Então tá bom. O que aconteceu? É uma espécie de uma proibição, um dominó em pé. Uma outra proibição, outro dominó em pé. Quando ele fez uma carreira de nãos, se o último não ele mesmo quebra, ele derruba todos os nãos anteriores. E o rapaz nada mais fez do que insistir na mesma tecla. É a mesma coisa, um funcionário pede aumento. Não melhora em nada e pede aumento. Não melhora em nada e pede aumento, eu estou cansado do seu pedido, toma um aumento. Não existe isso. E os pais dão um aumento, só porque o filho pediu. Né? Então, como é que fica isso? Não é bem assim. Não é. E, doutor,
Doutor Tiba, eu estava vendo, o livro ele é dividido para famílias com filhos únicos e famílias com 2 filhos ou mais. Dois ou mais filhos, Por que essa diferença? Porque a tendência é saber que cada filho é um filho único. Não dá para tratar 2 filhos em igualdade de condições. Porque a base sendo diferente, eles precisam de vitaminas, comportamentos diferenciados. Se tratar os 2 iguais, a gente está sendo injusto com os 2. Um exemplo, um filho tem 13 anos, outro tem 15 anos. O de 15 já quer ir para a balada, o de 13 não está pronto. Então, ou você vai e leva seu irmão, ou não vai. Quer dizer, se não vai, reduziu o mais velho. Se vai, está promovendo o mais novo do jeito que ele ainda não tem competência. Então, se eu entendi direito, são ferramentas para que as famílias possam criar suas próprias decisões ali. Isso. Não é exatamente uma receita de bolo como talvez a gente gostaria. Não é receita de bolo, sabe por quê? É como uma bússola. Eu aponto, com a minha experiência já de 40 anos lidando com famílias, os métodos que eu usei. Serve como referência, mas cada um tem que encontrar o próprio. Então a bússola não fala para a pessoa ir para o norte, ele aponta o norte. Se você quer ir para o oeste, sabendo onde é o norte, você sabe ir para o oeste. E o senhor podia nos contar assim, um desses métodos que o senhor costuma usar? Eu pego aí, por exemplo, falei na meritocracia. Os pais, hoje, eles promovem os filhos por amor. Pode fazer, só que não deve. O amor é ótimo, mas mal trabalhado, mal colocado num relacionamento, não forma outra pessoa. Então existe um contrário da meritocracia, que eu falo da gentil poupança. Um filho se esforça, aí o outro não, esse não repete, e aí o pai ia viajar com a família toda, se todos fossem aprovados, um repetiu, aí o pai fica sem jeito e fala, bom, dessa vez você vai viajar. Então o que ele fez? Fez uma poupança que na realidade estimulou aquele que não estudou a não estudar, porque sem estudar ele consegue. Alguém vai querer trabalhar se ele, sem trabalhar, consegue ganhar? E o senhor acha então que nesse caso o que o pai devia ter feito? Não viajamos? Se o trato era todos viajamos? Vamos viajar todos, desde que mereçam. Aquele que não merecer vai encontrar um jeito de ficar estudando nas férias, e aí nós vamos viajar. Não tem por que segurar o outro que foi aprovado. Sim. Então, aí fala, estou sendo injusto. Não está. Na hora que a gente dá para os dois, ou deixa de dar para os dois, é que está sendo injusto. É outra leitura. Tratar os diferentes como iguais, então. Então, é a mesma coisa. O exemplo que pega muito bem, imagina um professor em sala de aula. Tem um aluno que corresponde e outro que não corresponde. Vai aprovar os dois iguaizinhos? É a mesma coisa, um filho corresponde e outro não. E, bom, dessa vez passa. E esse dessa vez passa é o dominó que derrubou todos os nãos durante o ano todo. O senhor acha que é uma questão de limite e coerência? A gente poderia delimitar dessa maneira? Sem dúvida. A educação, ela tem que ter uma coerência. Então a família tem que ter um foco. E normalmente as famílias não têm foco. A família tem um foco de tirar o sofrimento que está acontecendo na hora, só. Se o filho grita, eu quero que ele pare de gritar. E não, qual é a medida que eu devo tomar para que ele resolva o problema sem ter que gritar? Dá mais trabalho, mas depois que ele aprende a não gritar, ele dá muito menos trabalho do que aquele que conseguiu gritando. Ninguém consegue aumentar o salário no grito, lembra? E no consultório, o senhor atende a muitas famílias que caminharam ou funcionaram por muito tempo dessa maneira? Sem dúvida. E eu tenho atendido. É interessante que o consultório, para mim, serve como uma espécie de pesquisa que chega nas minhas mãos a família que já está com sofrimento. E eu percebo que as famílias sofrem de diferentes maneiras. A maneira como estão sofrendo agora é que eles se empenham tanto em agradar uma criança que, por mais que se agrade, aí é que surge a insatisfação numa criança, porque ela está acostumada a ter tudo,
Quando não tem o que quer, abandona. Né? Então, eles estão vendo que não dá certo. E agora tem até casais que não querem ter filhos. Aí eu falo no livro dos casais sem filhos. São pessoas, e os americanos já deram nome para isso, né? São aqueles casais que têm dupla receita sem filhos, para os dois curtirem a vida sem responsabilidade. Então, eles também não querem aguentar frustrações, porque o filho não faz exatamente o que a gente quer. Então, os pais têm que saber lidar, gerenciar conflitos e não resolver o problema. Entendeu? Então, hoje, os pais têm que ser mais líderes do que chefes de família. Eles são os provedores, sem dúvida. Mas isso não dá direito a ele ter destemperos emocionais com as crianças. Se não for eu trabalhar em casa, a família morre de fome. Então, em vez de falar desse jeito, fala assim: vocês têm que se virar, né? Então cada um vai aprender a se sustentar de dentro de casa, na dependência, mas sustentar com roupa, banho, essas coisas sozinho, vai ter que fazer, porque eu não vou estar sempre aí, não. E ponto. E vamos preparar a pessoa para a vida. Isso é educação. Educar é formar os filhos para serem cidadãos éticos. E tem uma preocupação do senhor em relação ao planeta. O senhor estava dizendo que a gente precisa criar terráqueos capazes de cuidar do planeta. Por que essa preocupação com o global? Quer dizer, não só na célula menor, familiar, que é a família, mas também para essa ideia do coletivo e do grupo. Porque, na realidade, a Terra é a nossa morada. Nós não podemos sair da Terra, podemos nos deslocar dentro da Terra, sobre a Terra, ficar um pouco no ar, ou entrar embaixo d'água, etc. Mas nós somos essencialmente aéreos de pé no chão. Então nós temos que cuidar desse daí como se nós cuidássemos da nossa moradia. E não judiar da morada, porque é de todo mundo. O dinheiro público é de todo mundo, então eu posso fazer o que eu quiser? Não posso, tem que administrar bem. A terra é de todos nós, então temos que administrar bem. E isso tem que vir de dentro de casa. Na hora que ele cuida do seu brinquedo, na hora que os pais exigem que eles tenham deveres em casa para a pequena comunidade, que é a família. Entendeu? Então a coerência entra aí, tendo um foco, fica fácil. Aquilo que não atende ao planeta não pode fazer. Aquilo que não atende à sociedade não pode fazer em casa. Tem que treinar em casa a fazer aquilo que ele possa fazer. Porque aí é que se forma aquele pensamento bom. O pensar melhor é aquilo que a gente possa falar. Se eu penso que eu não posso falar, então eu vou me limitar. Se alguém ouvir o que eu estou falando, pode me prejudicar, então estou com um pensamento ruim. Ou a pessoa pode não gostar, então estou com um pensamento ruim para o outro. Então que eu pense, e esse filtro é o seletor de pensamentos, faz parte da educação. Então, graças ao seletor de pensamentos, que hoje tem esse nome que eu coloquei, boto no livro esse nome, que depende da educação. Assim, um católico funciona de um jeito baseado nesse seletor que foi formado pela educação. Porque os pensamentos são soltos. Vem para mim, vem para você, vem para qualquer um. Agora, depende de qual a gente adota para ir praticar. Né? Entendeu? Então, mais uma vez, a bússola vai apontar para algumas estratégias, alguns pensamentos que sem dúvida, bons. Sem dúvida. E aí cada família vai fazer a sua própria escolha. Ainda bem, né? Porque o que eu digo é que não existe uma família modelo de alta performance. Ela pode ser modelo para uma família, para aquela família, mas para outra pode não bater. Podem adorar o seu Deus, mas na família o Deus pode ser outro. Né? E aí, por causa do Deus, vai brigar entre si? Não pode, né? Certo. E em relação à escola, doutor Tiba, qual seria o papel da escola para ajudar a formar essas pessoas de alta performance? Então, a escola peca muito. A escola que depende de uma força maior, ela não pode fazer uma boa educação. O que seria essa força maior? A força maior é a política ou finanças. A escola que depende do dinheiro do seu cliente, aluno, ele vai fazer o que o cliente mandar, entre aspas, né? Porque ainda não se tem coragem de falar, você está fugindo das normas, mas seu dinheiro é importante para pagar a despesa da escola, então não vou te mandar embora. Agora, se é uma escola pública, mesmo que você não saiba, tem que ser aprovado por lei. Não existe isso no mundo.
onde a pessoa recebe um diploma de conclusão de curso sem saber o que se ensinou no curso. Então, eles estão prestando serviço a quem? Ao patrão, dinheiro ou política. Então, isso não se presta uma boa educação. A boa educação é aquela que a gente, no convívio, percebe o crescimento do outro. E esse crescimento imediato ele já demonstra, mas a vida dele como um todo melhora. E melhora também a vida da sua família. Por isso, hoje, a gente sabe que quando os pais acompanham o estudo do filho, o filho vai melhor na escola. Quando os pais não acompanham, não vai bem. Pelo contrário, às vezes, pelo fato de não acompanhar, o filho volta para casa e aí os próprios pais acreditam no que o filho fala e vai ver que está mentindo. E vai tomar satisfação na escola sem saber a verdadeira história. Então, aqui eu falo, por exemplo, para a escola, e que pode ser muito útil para a família, eu mostro a educação, tem dois tipos de educação, basicamente falando. A educação do deixar como é, que é o crescimento natural, e a educação orquestrada, que a cada etapa da vida a gente dá uma determinada vitamina que ele precise. Né? Então, a educação orquestrada diz o seguinte, até nas férias a pessoa tem que estudar. Agora, aqui no Brasil, a cultura é bateu o sinal da última aula, ele quer fechar o caderno, abrir daí a 3 meses. Esse período todo, ele não fez nada. Brincou na rua, fez o que teve vontade, mas não acrescentou nada do que ele aprendeu à vida dele. Agora, se o pai está atento a isso, durante as férias vai fazer um curso, se ficou de segunda época, vai estudar, não vai estudar de última hora, que assim não se aprende, sabe? Então, começa a orquestrar. E para essa orquestração, os pais reclamam que não tem tempo. Tem que ficar em cima. Não é ficar em cima do filho, não. É acompanhar o filho. E hoje, quanto melhor é o líder, mais ele pode viajar. Mais tempo ele tem. Quanto pior ele for, mais ele não pode largar o trabalho, senão o trabalho para. Quer dizer, é organizar todo o funcionamento, todas as relações da família, de modo que eu não tenha de vigiar e sim que eu possa confiar. Claro que eu confio, mas para isso eu tenho. O bom líder não é aquele que estimula o outro a fazer. É uma vez estimulado, cobra o compromisso que foi feito. Então os pais não fazem a cobrança e quer que o filho cresça. Não vai crescer. Aqui no Brasil, principalmente, o negócio do cinto de segurança só pegou porque pagou multa. Aí quando eu viajava para o interior, na época que se instalou em São Paulo, eu botava o cinto, você é de São Paulo, né? Certo. E por último, doutor Tiba, a família, essa provocação que o senhor faz, né, que acho que atrai, a princípio, mais a pais e educadores mesmo, também fala com o indivíduo que não esteja casado, que não seja ele o núcleo de uma família. Qual é o conselho ou um dos seus nortes para essa pessoa? A pessoa, ela não é só o momento que vive. A pessoa é um ciclo. E cada ciclo tem suas etapas características. Por exemplo, se a gente pegar o ser humano, ele nasce, cresce, desenvolve, amadurece, aí tem ou não filhos, e depois, uma fase madura, envelhece e morre. Esse é o ciclo. Não vai dar para fazer, quando está morrendo, uma coisa que era para ter feito quando está crescendo. Né? São etapas. Então, essas etapas, elas são importantes para o indivíduo saber. Se o indivíduo ele não tiver um foco, ele sabe que vai envelhecer e não se prepara, e tem longevidade, o que vai ser da velhice dele? Quem vai cuidar dele? Porque ele vai precisar de cuidados. Ele gastou a vida sem compor, então na velhice ele vai sofrer. E depois ele não vai poder reclamar, porque o responsável foi ele mesmo. Enquanto o outro constituiu família, e a família também tem suas fases. A fase de crescimento da família, que é a preocupação de ter casa, filhos pequenos, trabalho, né? Depois a fase madura, que trabalha menos e já tem mais dinheiro, e depois a aposentadoria. Então, se nessa fase ele não tem família, ele tem que poupar
para encontrar um jeito de ser autossuficiente na velhice. Senão, ele não, né? Inclusive, a pessoa, para formar um casal, ele tem que ter saúde relacional. Para formar para recreio é fácil, para recreação. Agora, conviver tem que ter saúde. O que seria essa saúde? Saúde relacional é saber compor com outras pessoas e saber que entre as duas pessoas tem uma verdade maior que rege os dois, que é um proteger o outro, não fazer o que o outro não gosta, mesmo que ele goste, ou vice-versa, sabe? Coisa do tipo. Ele tem que abrir mão de algumas individualidades em prol do conjunto. Saber relacionar não é fácil. O namoro é um ensaio de relacionamento. Então não é à toa que casais que brigam muito no namoro, às vezes amadurecem, às vezes não amadurecem. Se não amadurecer, vai brigar no noivado. Se mesmo assim casar, vai brigar depois do casamento. Quer dizer, a briga já existe dentro deles. Então ele não tem saúde nem para casar. Aí vem um filho e acaba largando a mulher grávida. Né? Por quê? Porque não aguenta essas coisas. Então não tem saúde relacional. E essa saúde relacional é depois da saúde pessoal. Então a pessoa tem que saber que ele não é sozinho no mundo, que ele tem que se relacionar com as pessoas. Que ele pode fazer as coisas sozinho, mas não tem como ele fazer tudo o que ele precisa sozinho. Uma mão lava a outra e as duas que lavam o rosto, né? Tá certo. Muito obrigada, doutor Tiba, pela atenção e até a próxima. Boa sorte com o livro. Obrigado.